Saudação a todos, aqui quem vos fala é Lucas Nogueira, do canal Andar no Espírito. Estamos aqui para mais um vídeo e mais um tema. O tema de hoje é o chamado de Jesus. O que fazer quando Jesus te chama? Se você não sabe, vem comigo, que hoje você vai descobrir. Pois bem, pessoal, para responder à pergunta tema do vídeo, nós precisamos recorrer a um texto das Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo. Mateus, capítulo 9, versículo 9, diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O fato de Mateus estar sentado numa coletoria indica que ele era um publicano, ou seja, Mateus era um cobrador de impostos. No entanto, os cobradores de impostos da época não tinham boa fama, não tinham boa reputação. Pelo contrário, eles tinham uma péssima reputação, pois eles geralmente extorquiam dinheiro dos seus próprios compatriotas para enriquecimento ilícito. Por esse motivo, os publicanos, também chamados de cobradores de impostos, eram odiados pelo seu próprio povo. Eram tidos como traidores da nação. Não sabemos se Mateus era corrupto como seus pares, mas fato é que o meio no qual Mateus fazia parte era um meio de má fama, era um meio de má reputação. Chama atenção o fato que Jesus viu Mateus, de modo que essa visão não foi uma visão normal, mas sim especial. Pois no texto paralelo de Marcos, nos é dito que ali havia uma multidão. Sendo assim, mesmo cercado de tanta gente, Jesus vê Mateus de modo sobrenatural. E com um chamado, ele lhe faz um convite inesquecível. Ele diz: segue-me. É digno de nota qual foi a resposta de Mateus ao chamado de Jesus. Pois no texto nos é dito que ele se levantou e o seguiu. Quando lemos que Mateus se levantou e seguiu Jesus, nós muitas vezes não sabemos das implicações disso. De modo que o chamado de Jesus para Mateus foi para um comprometimento total com ele. Ao passo que, sendo um chamado para um comprometimento total, o que será que Mateus teve que renunciar? O texto paralelo de Lucas vai nos responder essa pergunta. Acompanhe comigo. Lucas, capítulo 5, versículo 28. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Chama atenção que Mateus não deixou uma coisa ou outra ou algo que ele não gostava. Não. Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Mateus não titubeia pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? Não. Mateus se levanta, deixa tudo e segue Jesus. Mateus deixou a cadeira, os registros, o dinheiro, as vantagens, a profissão. Mateus deixou simplesmente tudo para seguir Jesus. O que nos ensina que para deixar tudo, só se for para seguir Jesus. Porque apenas para seguir Jesus, vale a pena deixar tudo. Vale a pena abrir mão de tudo. Alguém que está assistindo este vídeo pode pensar: como eu vou deixar tudo por Jesus? Como? Mas na verdade, a pergunta não é essa. A pergunta que você deve fazer é: o que tem me impedido de seguir Jesus? É isso que você tem que renunciar. É isso que você tem que deixar, porque é isso que está te aprisionando de seguir o Salvador. No entanto, alguém pode se perguntar: mas o que eu vou ganhar ao seguir Jesus? A primeira coisa que Mateus ganhou foi a mudança de identidade. Ou você pensa que ele sempre se chamou Mateus? Lembra do início do versículo 9 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler? Onde nos foi dito: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Ou seja, foi Jesus quem o chamou de Mateus. Mas esse não era o seu nome. É só lermos os textos paralelos de Marcos e de Lucas e veremos qual era o seu verdadeiro nome. Acompanhe comigo. Marcos capítulo 2, do verso 13 ao 14. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu.
Lucas 5:27 vai dizer a mesma coisa, ou seja, o nome do publicano sentado na coletoria de Cafarnaum era Levi, mas Jesus passou a chamá-lo de Mateus. O nome Mateus significa presente de Deus, dádiva de Deus. Enquanto muitos judeus odiavam Mateus, o tinham como um traidor da nação, Jesus o considerava um presente de Deus. Por isso passou a chamá-lo de Mateus. Eu fico pensando ele passando ali por perto, dizendo, olha o presente de Deus aí. Como Jesus vê as coisas diferente como nós vemos, né? A segunda coisa que Mateus ganhou foi se tornar discípulo de Jesus. Ou seja, ele teve a honra, o privilégio de seguir o maior homem que já pisou nessa terra. O homem que dividiu a história pela metade. O homem que o mundo nunca mais foi o mesmo depois dele. Eu poderia citar muitas outras coisas que Mateus ganhou com Jesus, mas eu só queria citar só mais uma. Lembra que o antigo ofício de Mateus era ser publicano, cobrador de impostos, e automaticamente cobrar impostos implica em registrar esses impostos. Pois, ao deixar tudo por Jesus, o próprio Jesus transformou Mateus num dos maiores escritores que esse mundo já viu. Porquanto este ex-publicano registrou a maior história de todos os tempos. Ele registrou a história do Salvador da humanidade. O livro que abre o Novo Testamento, o primeiro evangelho, carrega o seu nome. Evangelho segundo Mateus. Se Jesus transformou uma pessoa tão odiada como foi Mateus, o que ele pode fazer na sua vida? No que Jesus pode te transformar? Você já pensou nisso? Respondendo à pergunta, tema do vídeo, o que fazer quando Jesus te chama? A resposta é: se lance, se entregue, deixe tudo, renuncie tudo e siga aquele que vai transformar a sua vida. Pois o resto é resto. Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe você e a sua família.